Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela Vidolin, eu sou uma das organizadoras da Impulsa Conexões. E dentro da Impulsa Conexões nós temos a Confraria, que é uma confraria de mulheres empreendedoras. E já este ano nós estamos indo para a segunda edição da feira Impulsa Conexões, para você que está começando aí com o seu negócio e empreendedorismo. Olá, sou Thalita Perillo, sou cofundadora da Confraria Impulsa Conexões e uma das organizadoras da feira Impulsa Conexões. E hoje estamos aqui com a nossa querida Ângela da Arte Viva. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a loja colaborativa. Isso mesmo. Olá, tudo bem? Muito Tudo obrigada bom? pelo convite da Impulsa, por estar aqui nesse podcast. Eu sou a Ângela Tavares, sou do Espaço Arte Viva Loja Colaborativa, aqui em São José do Rio Pardo, bem ali na Praça da Matriz. Nós estamos com aproximadamente 30 artesãs participando do espaço. Hoje a loja assim, conta com um espaço bem gostoso, bem assim, afetivo, e a gente trabalha com todo tipo de artesanato e produtos feitos à mão, por artesãos e artesãs de São José do Rio Pardo e região. E nós tivemos o prazer, né, Thalita, de estar lá para conhecer. Eu não conhecia, Sim. né, Ângela? E eu fiquei, assim, encantada com tudo que eu vi. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Uma loja maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Referência na nossa região, né? É uma iniciativa maravilhosa de ajudar essas artesãs, esses artesãos, né? Com impulsionar mesmo esse projeto, né, da loja colaborativa, de ajudar eles a fazer a venda dos produtos, a ajudar eles com essa parte mesmo de empreendedorismo, né? Sim. A gente sabe que muitos ali, eles fazem, alguns por hobby, outros por necessidade, mas que não conseguem muitas vezes estar na internet colocando ali a sua cara, o seu rosto para poder fazer as vendas. E ter uma loja dessa faz, assim, uma diferença muito grande na vida de cada um deles, eu tenho certeza. Com certeza. E, Ângela, fala um pouquinho pra gente, né, para as pessoas que estão acompanhando, como que surgiu essa ideia do artesanato, da loja colaborativa? Como que você entrou nesse mundo do empreendedorismo? Sim, o artesanato ele faz parte da minha vida desde criança, né? Foi passado de geração para geração, né? Através da minha mãe, que ela é uma professora de artesanato aqui em São José do Rio Pardo há mais de 25 anos. E eu sempre gostei muito de trabalhar com artesanato. E aí, depois da pandemia, né? Antes, né, da pandemia, eu era advogada, né? Olha. Advoguei durante quase 13 anos, 15 anos mais ou menos. E aí eu senti a necessidade de empreender, né? Assim, eu não queria mais aquele estilo de vida para mim. Apesar, né, de muitos acreditar que é financeiramente lucrativo, mas assim, a minha dificuldade maior era o interior, né, o pessoal. E aí eu comecei a empreender com sabonetes, cosméticos artesanais. Eu tenho a Flor Angel, que participa do Espaço Arte Viva, e eu vim para São José e comecei a participar de feiras artesanais, né, feiras que aconteciam aqui na cidade, né? Aí foram 3 anos de feira e, assim, eu nunca tinha participado de feira, eu sempre fui à feira, eu era cliente, né? E quando eu comecei a participar, eu vi todas as dificuldades, né, que o artesão passava. Apesar de ter esse histórico, né, de conviver com o artesanato e ver o quanto não é valorizado, né? É muito assim, é muito discriminado, tá? O valor mesmo que se tem no artesanato não é dado, né, a ele conforme deveria. E aí nas feiras eu percebi mais ainda isso, principalmente em relação a expor na feira, né? A dificuldade, tanto física quanto de espaço, né? E cada vez mais eu vi as pessoas desistindo, principalmente o artesão, né? Desistindo de participar, porque estava muito difícil. E aí eu precisava de um espaço para mim poder produzir os meus sabonetes. E eu já vim participando de algumas outras lojas colaborativas, onde eu morava. E lá eu pensei assim, vou unir o útil ao agradável, né? Eu precisava de um espaço, aluguei um espaço, né? Era ali na 9 de julho, bem pequenininho. E quando eu olhei, eu senti a necessidade de compartilhar aquele espaço com mais pessoas, né? Aí, numa mensagem que eu mandei no grupo,
Algumas delas já adoraram a ideia, né, de compartilhar esse espaço, e numa leva só a gente se juntou em 16 pessoas. Cara, que legal. Foi bem legal. E todas com a mesma dor que eu tinha, né? A dificuldade de frequentar a feira, porque muitas, né, às vezes tem a família, tem pais, tem crianças, né? Então, para ir numa feira, deslocar, às vezes muitas delas não tinham nem barraca, nem equipamento, né, para poder proteger o artesanato. Aí elas se viram assim como se fosse útil agradável. Útil agradável. Né? Putz, vou ter um espaço onde vou colocar meus produtos, vai ter uma vitrine ali para mim, né? Uma pessoa cuidando, divulgando, né? E aí concordaram. E aí eu montei o Espaço Arte Viva, loja colaborativa de artesanatos, né? No primeiro momento, assim, foi meio que uma aventura. Foi bem aventura. Empreender uma aventura, né? Foi uma aventura mesmo, porque eu não imaginava questões assim de lucro, né? Vamos dizer. Era um negócio que eu estava unindo o útil ao agradável, né? E aí depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu tinha que ter uma mentalidade empreendedora, né? Para poder passar para elas isso também. Porque a maioria dos artesãos, eles sabem a arte, eles sabem produzir, eles sabem fazer o artesanato. Tem a criatividade, né? Sabe ali como manusear, como criar. Mas longe de fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Se comunicar, fazer vender. Essa ponte, né? Entre o que ele faz e o comprador final. Exatamente. E às vezes a falta de valor, né? A desvalorização está nisso. Porque muitas vezes o próprio artesão desvaloriza o que ele faz. Muitos né? não sabem nem precificar, né? Não consegue nem colocar o preço do tempo que leva fazendo ali cada um dos seus produtos, sendo que na maioria do tempo é totalmente feito à mão, né? Não é algo que... usa ali a internet, industrial, máquinas, né? Não é produzido em grande escala, né? Envolve todo um conhecimento, uma criatividade, o tempo. Um carinho com as peças. É história, né? Porque muitas vezes eu tô aqui, né, fazendo uma peça, né, artesanal, mas ali eu tô, sei lá, com uma mãe acamada, com um filho com deficiência, né? Porque muitas pessoas acabam, né, indo para o artesanato por questões assim de complementar renda, né? E até dificuldades, né, de sair de casa, de ter ali um horário regrado, né? Eu preciso trabalhar 8 horas, ou eu preciso trabalhar meio período. E o artesanato, ele facilita isso, principalmente para a mulher, né? Que tem uma demanda muito grande. A gente não é só o trabalho, né? Nós temos outros pratinhos para rodar junto com o nosso trabalho. E assim, o artesão, assim, muitas vezes ele não tem esse valor porque as pessoas mesmo olham e falam, eu faço essa bolsa. Né? Eu trouxe essa bolsa de crochê. Quantas pessoas não fazem, né, o crochê? Né? É uma tradição fazer crochê, né? A gente, assim, as avós, as bisavós, elas trouxeram o crochê e passaram de geração para geração. Só que daí, até você chegar numa peça dessa, quanta técnica, né? E você pode ver quantas pessoas, né, faz o crochê e às vezes cada um com a sua autenticidade, né? Nunca vai ser uma peça igual a outra, né? Por quê? Porque aqui é um trabalho manual, onde ela coloca a história dela, o tempo dela, né? Cada ponto, né? Cada Por mais que fale, eu sei fazer esse ponto, né? Mas você vai ver vários desses pontos em várias outras bolsas, mas nenhuma igual à outra. E isso vale para todo qualquer tipo de artesanato, inclusive que nem os meus sabonetes que eu faço, né? É só um sabonete. Não é só um sabonete, né? Contanto que você vê a formulação disso, né? Cada um tem a sua fórmula, né? O benefício para a pele, né? E quando é produzido em grande escala na indústria, nunca que você vai conseguir ter uma peça única, né? A indústria, ela traz para você várias, né? E muitas vezes é em cima de um desgaste humano ali, né, muito grande, né, por mais que tenha máquinas, né, o desgaste humano ali para se produzir uma peça, mesmo que seja industrial, né, envolve totalmente diferente, né? E algo que me chamou muita atenção que foi essa transição que você teve, né, da advocacia pro artesanato.
E a gente sabe que nada é fácil. Eu queria saber de você, qual foram os maiores desafios que você enfrentou para trazer essa loja colaborativa? Acho que o maior mesmo foi a parte financeira, tá? Porque assim, por mais que a gente fala o artesanato, nós estamos num período assim que essa valorização ainda está em crescimento, tá? E vai acontecer um boom, né? Isso daí vai, conforme a gente passar as gerações aí, você vai ver que vai ter um crescimento, porque a população vai precisar de trabalhos manuais para poder desenvolver os neurônios, o cérebro, né? A gente não pode só viver de máquinas, né? Interessante, porque desenvolve a parte da criatividade só também. Só que o financeiro foi difícil, por quê? Porque é o valor, né? De vender a peça, muitas vezes ela custa R$500, você tem que vender por 300, por 200, né? Pela metade daquilo para poder você entrar no mercado, você ficar conhecida e para depois, aos poucos, ir mostrando para o seu cliente, até para os artesãos mesmo, que isso tem um valor único, né? E assim, não é pensar só no dinheiro, né? Mas toda a história que tem por trás disso, né? Exatamente. E as pessoas precisam valorizar, né? O trabalho manual, precisa valorizar o pequeno empreendedor, aquela mulher, principalmente, que precisa da venda desses produtos para poder levar o sustento para dentro de casa. Então, assim, até uma dica, né? Vamos comprar dos pequenos. Vamos comprar de quem está começando, vamos comprar dos empreendedores da nossa cidade. A gente sabe aí que hoje, com as grandes plataformas de venda, atrapalha muito o pequeno empreendedor, porque muitas vezes não consegue chegar no consumidor final por conta de concorrência de preço. Então, nós precisamos valorizar os empreendedores da nossa cidade, os lojistas, para que a gente consiga movimentar a nossa economia, né? E ajudar quem realmente precisa. Principalmente aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Porque o que a gente vê muito, a pessoa ela sai daqui, vai passear, ela compra e ela paga aquele valor que é pedido para ela ali. Aqui, quando a gente pede aquele valor, o nosso não é valorizado. Né? Isso acontece muito aqui na cidade. Né? Eu acho que o interior, né? O interior, de uma forma geral, tem essa visão de não dar esse valor para os pequenos. Mas aí também é onde a gente entra para dar essa visibilidade, para dar esse apoio, essa ajuda e mostrar, olha que trabalho incrível que vocês desenvolvem, olha que presente fantástico que você pode dar para uma pessoa que foi feito única e exclusivamente para ela. Então vamos também ter esse olhar de dar esse valor para o que é feito aqui na nossa cidade. Eu sou de Casa Branca, tá? Mas para mim São José é uma cidade maravilhosa e lá em Casa Branca a gente tem também o artesanato, mas vamos dar esse olhar de carinho para essas pessoas também. Com certeza, valorizar o que a gente tem aqui. Exato. Valorizar o que a gente tem. Falou tudo, Ângela. É isso que a gente precisa valorizar o que a gente tem na nossa cidade, né? Não só trazer coisas diferentes de fora, mas valorizar o nosso empreendedor e principalmente aquele que está começando, né? Temos aí grandes empresas nas cidades, empresas de referência, né? De sucesso, que começaram pequenininha, né? Então, essas empresas precisam apoiar quem está começando, porque muitas pessoas se espelham nessas empresas, né? Não só no segmento de muitas empresas grandes que nós já temos, mas na trajetória de não desistir, de ter começado ali pequenininho e hoje ser uma grande empresa, empregar muitas pessoas. Então, a gente precisa, sim, da ajuda, né, do apoio dessas grandes empresas. E a gente falou um pouco dos desafios que você teve até aqui, mas a gente também tem os ganhos, né? Vamos falar das coisas boas. Quais foram os ganhos que você teve nessa caminhada, as suas conquistas? O que o artesanato trouxe para você e para as mulheres que estão ali na loja colaborativa? Não, então, com certeza, né, a visibilidade, isso daí foi um ganho, assim, gigantesco. Né? Eu abri essa loja, fez um ano, agora em fevereiro, né? Em 6 meses eu já mudei para um espaço muito maior, o triplo do tamanho do que eu estava. Hoje a loja está com 33 artesãos participantes e eu tenho
artesãos, né, de toda a região. E essa visibilidade eu só consegui porque eu recebi apoio, né? Um deles foi a Impulsa, né? A gente participou da primeira Impulsa, né? O ano passado, né? A gente teve muita visibilidade. Que bacana. A gente conseguiu fazer muito network, né? Tivemos muito apoio das meninas também. E assim, a gente cria essa rede, né? Lá na loja, as artesãs, elas são impulsionadas também a não ficar só no artesanato. Só no manual, né? Só ali na produção. Isso, é buscar conhecimento, né? Porque a venda, ela acontece se o produto é bom. Se é aquilo que o cliente está buscando, né? Porque às vezes a gente faz o artesanato, eu gosto de fazer uma blusa, eu gosto de fazer blusa, mas tem cliente para comprar aquela blusa? Aquilo ali é tendência, né? Então hoje, assim, eu vejo lá na loja, né? E claro, com apoio, né, de outras empresas também que a gente teve, para capacitação, eu vejo que elas abriram a mente e começaram a entender que elas são empreendedoras, porque até então elas faziam o artesanato como complemento de renda, um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá. Só que a partir do momento que elas começaram a participar da loja, né, a loja ela cobra uma mensalidade, então elas têm uma responsabilidade com o espaço colaborativo, né? Então, para elas manterem o produto delas lá, elas têm que inovar. Então, essa inovação parte de cada uma. E hoje, assim, graças a Deus, né, cada mês a gente tem as metas e a gente está sempre batendo as metas, batendo aos poucos, a gente está crescendo. Evoluindo o faturamento, né, o ganho para todos. Né? A gente está conseguindo investir em social media, em tráfego, né? A gente conseguiu desenvolver um site, e estamos já desenvolvendo um e-commerce. Então, assim... A loja não é só venda, né? Não é só ali... A ajuda para todos esses artesãos, né? Ela vai muito além, ela leva conhecimento, ela leva visibilidade, ela mostra a importância de cada um, né? O quanto eles são empreendedores, não só ali na confecção ali de cada um dos seus produtos, na criação, mas que eles têm uma importância, que eles são empreendedores, né? Por mais que cada um não tenha a sua loja, muitas vezes não vendem na internet, confeccionam só ali para arte viva, mas eles têm agora essa mentalidade mais empreendedora, né? É uma forma de começar, né? Que nem eu falo para elas, assim, tem algumas que elas falam assim, para mim aqui tá ótimo. E tem outras que começaram e já querem escalar. E eu acho super importante isso, né? Porque é isso que vai fomentando também a nossa cidade. Sim. Porque quantos empreendedores tem ali? 33 hoje? Quantos deles vão crescer, né, e contratar funcionários e vão, né, cada vez mais. Não, dar esse impulso, né, para esses empreendedores, assim, a sua iniciativa, Ângela, é brilhante. Obrigada. Você sabe, né, tô sempre na região com os treinamentos e eu levo muito como exemplo a Arte Viva. Falo, se todos os segmentos se juntassem para impulsionar quem está começando, nós teríamos uma economia mais aquecida. Porque se o pequeno faz uma renda, ele tem um poder de compra maior. Então, ele vai comprar mais na nossa cidade, ele vai comprar na região, porque a gente está numa região com pequenas cidades, né? Então, quando a gente fala de impulsionar, não é só São José do Rio Pardo, né? Tanto que a feira Impulsa Conexões, ela abre para que todos os empreendedores de toda a nossa região venha fazer conexões, venha fazer network no dia 22 de agosto, justamente para isso, né? Para criar parcerias, mostrar o seu produto, ter visibilidade, ter mais visibilidade. Posso falar? Não, algo interessante que você falou que me chamou a atenção foi isso, né? Então, você participar já trouxe uma certa visibilidade para vocês. Essa questão do conhecimento já levou vocês para um outro nível. E o quanto é importante você falar sobre isso. Né? Não é porque você faz um artesanato ou algo simples que você não precisa adquirir conhecimento, que você não pode estar também dentro de uma feira de negócios,
Você pode sim estar dentro de redes sociais e, como você falou, já está escalando, chegando em outras cidades, outros estados e quem sabe outros países. E nós estamos recebendo lá na loja artesãos de outras cidades também, Olha que que procuraram bacana. a nossa Sim. cidade para poder estabelecer ali né, fazer parte da nossa loja e estabelecer Imagina negócio. se toda a cidade tivesse uma loja colaborativa onde pudesse ter artesão de toda a região. Sim. Fantástico. E impulsionar toda a nossa fantástico. região, né? Não, Porque vende aqui, vende na cidade É. vizinha, e aí a gente vai fazendo essa corrente, né? Essa cadeia, porque vende mais, some mais, e isso impulsiona mais ainda os As lojas vendedores. colaborativas, né, em São Paulo, principalmente nas grandes cidades, existem várias, né? Aham. Mas também a gente tem que ter o olhar para as feiras, né? As feiras também são muito importantes, né? As associações, né? Então, tudo isso é muito importante, porque preserva a cultura da cidade, desenvolve, né, toda a cadeia artística, né? Impulsiona, né? Aham. Também aquele artesão, né? A desenvolver o trabalho dele tanto nas feiras, e a loja seria como escalar, né? Um plus. Entendeu? E elas Uma vitrine todo participarem dia. das feiras também, né? Ter um Sim, rodízio ali sim, entre elas, tem que participar. de todas elas estarem fazendo atendimento. Às vezes uma tem um pouco mais de dificuldade, outra tem Sim. mais facilidade na parte da venda, mas participar não só da loja, mas dos eventos que a Arte Viva ela vai, porque eu sei que a Arte Viva vai para toda a nossa região leva todo expor, mundo. né? Leva É todo isso mundo. aí. E pra gente estar encerrando, Uhum. aonde as pessoas encontram a Arte Viva? Qual que é o endereço da Arte Viva Rede aqui em social, São José pode do falar Pardo? tudo. Tá bom. Espaço Arte Viva está na Praça 15 de Novembro, número 128, bem em frente à Igreja Matriz de São José do Rio Pardo, bem na região central, tá? Nós temos o Instagram, que é Espaço Arte Viva Artesanatos, e temos o WhatsApp também. Que E aí no Instagram tem o tem link tudo, da Linktree, loja. Lá você da encontra o loja catálogo online. de artesãos, Ai, o que legal. nosso site. Tem o site também? Também, o Instagram, Facebook, tá tudo certinho. Tá tudo lá. Link Que da legal. Eu queria, assim, uma palavra que você poderia deixar para quem está assistindo a gente, da Ângela, que começou como uma advogada, viu dentro de casa o artesanato e hoje você vive isso. Então, Algo que assim, resumiria tudo isso. A melhor coisa é a gente fazer o que a gente gosta. Eu tenho muita gratidão pelo direito, porque eu acho que é uma coisa assim que fez eu crescer muito, mas era uma profissão que eu não estava totalmente feliz, né? E hoje, assim, o artesanato ele veio, né, para complementar isso. Não que eu tenha deixado a advocacia, eu ainda exerço um pouco, né? E vou exercer para o resto da minha vida, porque tudo que eu aprendi... E o conhecimento que o direito traz, né? Que é algo que ninguém tira, né? Ninguém tira. E eu acho que o artesanato, para mim, o empreendedorismo, para mim, veio como a questão de criatividade mesmo, de você todo dia, você não ter aquela rotina, você ser criativo, você se vencer desafiar, desafios, né? E eu sou uma pessoa que ama desafios, né? Falou para Bacana. mim não, eu já tô correndo atrás do sim. E pra gente encerrar, deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão vendo sobre empreender. Bom, eu vou fazer o convite para a Impulsa, né? Porque todos esses eventos, essas feiras, essas oportunidades de network é muito importante para o pequeno empreendedor, né? Às vezes a pessoa ela vai só com a ideia de, eu vou vender, eu vou lá, qual que é o público, eu vou vender. Gente, não é só vender. É você se impulsionar mesmo, é você fazer conexões, né? E buscar cada vez mais essa visibilidade, porque hoje em dia a visibilidade é tudo. Exato. É tudo. Exatamente, é o que faz porque você muitas crescer. vezes a pessoa passa ali pelo seu stand, né, Sim. pela sua barraca, e ela não tem a necessidade naquele momento. Mas ela vai lembrar. Mas ela viu você lá e na hora que surgir essa necessidade, esse desejo, ela vai saber aonde procurar, Exatamente. né? É isso. E é isso, Ângela. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E a mais gente uma se vez na vê Impulsa. lá na feira, Eu na aguardo Impulsa Conexões. vocês. Com certeza. Obrigadão. Obrigada.
Bom, gente, acabamos agora, encerramos esse podcast com essa maravilhosa Ângela e eu faço um convite para você. Siga as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook e fique sabendo de tudo que vai acontecer esse ano na Impulsa Conexões.